Meus amigos, que episódio sensacional foi esse sexto da segunda temporada de The Last of Us, cara. Esse é aquele episódio que aí sim, em consenso aqui, a gente pode dizer que é um episódio pra não botar defeito em nada. Tivemos o retorno do Pedro Pascal, tivemos também o retorno da Bella Ramsey interpretando a melhor versão da Ellie que ela já fez, que é a Ellie criança. Temos a revelação do Eugene, a cena da varanda e muitos detalhes que talvez vocês não tenham percebido, tá? E simbora conferir a análise completa, sem spoiler, tá? Pode ficar sossegado, do sexto episódio da segunda temporada de The Last of Us, que na minha humilde opinião talvez tenha sido o melhor episódio da temporada. Hello, my friends geek na voz, e eu acho que existe um motivo muito claro para esse episódio ter despertado esse sentimento de alegria na maioria das pessoas, né? Seja quem é fã ou então quem tá acompanhando The Last of Us por agora, que é o Neil Druckmann. Quem dirigiu esse episódio foi o criador do game The Last of Us, o Neil Druckmann, e dá pra ver a assinatura dele, né? E esse episódio traz algumas das cenas mais queridas pelos fãs do segundo jogo, né? E com certeza pelo próprio Neil Druckmann. Ele aproveita o momento para reforçar aquele laço sagrado entre Joel e Ellie, e de quebra ainda amplia a história de personagens que mal tiveram destaque no jogo, pois o simples fato de Eugene estar nesse episódio não é o acaso, não é algo que tá ali só porque tem que fazer o fanservice do jogo. Não, o Eugene foi extremamente importante para a tensão que existiu a partir daí entre Joel e a Ellie. O Joey Pantoliano entrega um Eugene cheio de dignidade mesmo diante da morte, né? Enquanto a Bella Ramsey brilha como uma Ellie mais jovem com toda a energia que isso traz. E a direção firme do Druckmann conduz muito bem o episódio, mas no fim das contas quem rouba a cena, cara, não tem como, é o Pedro Pascal. A atuação do Pascal como Joel é de cortar o coração, cara, e lembra a gente exatamente o que a Ellie e a série perderam. E é o que eu sempre digo aqui, quantas vezes em análises de episódios de The Last of Us eu comentei isso. Sempre que a Bella Ramsey ela está acompanhada de um parceiro ou parceira nessa série, ela se sente mais confortável, ela atua melhor. Sempre que ela tá do lado da Dina, ou então quando ela tá do lado do Joel, né, da Isabela Mercedes, ou então do Pedro Pascal, ela se sai bem, ela se sente mais confortável. Agora, quando a Bella Ramsey tem que carregar o peso da série nas costas, quando ela tem que trazer toda essa dramaturgia sozinha, aí parece que ela não desempenha muito bem. Mas nesse episódio ficou claro que a Bella Ramsey é uma excelente Ellie versão criança. Sabe essa Ellie dos 13 até os 15 anos mais ou menos, que a gente viu muito na primeira temporada e aqui novamente tivemos em flashbacks? Então, essa Ellie aí, a Bella Ramsey, ela interpreta perfeitamente, cara. Essa Ellie mais ingênua, que ainda não sabe direito das coisas que estão acontecendo, ela interpreta com perfeição. O problema da Bella Ramsey é justamente interpretar uma Ellie mais adulta, que é uma Ellie com mais camadas, com mais problemas, extremamente complexa, e ela ainda não conseguiu me convencer como Ellie adulta. Agora, como Ellie criança, ela tira de letra, velho. Porém, como vimos, o episódio é estruturado em torno dos aniversários da Ellie, né, já depois de seu retorno a Jackson. E logo na cena de abertura, a gente vê um Joel adolescente, que é uma cena que não tem no jogo, e que eu achei uma adição muito interessante, pois é nesse momento, em uma conversa dura e ao mesmo tempo carinhosa com o pai, né, interpretado pelo Tony Dalton, do Better Call Saul, que a gente entende a origem da luta interna do Joel, o peso da paternidade passada de geração em geração, cara. Pois antes do surto, a Sarah era tudo para o Joey, e depois da perda ele se agarrou às memórias dela até que a Ellie entrou em sua vida. E agora que a Ellie completou 17 anos e entrou nessa fase mais adolescente, mais rebelde, querendo mais autonomia, o Joel, ele começa a ficar preocupado porque ele sente que a qualquer momento pode perder a Ellie. Ele não quer isso, ele não quer perder sua segunda filha. Então a atuação do Pedro Pascal nessa angústia, que às vezes sem muitas palavras ele consegue demonstrar na atuação somente no olhar, é um negócio absurdo, cara. O Pedro Pascal, eu acho ele muito subestimado, tá? A galera não dá o devido valor ao nível de ator que é o Pedro Pascal. É do mais alto calibre esse cara aí. Então a gente vê que o Joel nesse episódio ele tenta fazer a coisa certa pra Ellie, mesmo sem saber exatamente como fazer. E aí tem obviamente a cena da varanda, a conversa entre os dois, que é algo que ficou em aberto, né, porque a Ellie meio que passou pela varanda lá no final do primeiro episódio, mas a gente não tinha visto essa cena, e agora a gente teve esse momento que é um dos mais icônicos do segundo jogo, né, e um detalhe é que esse momento no game só vai acontecer no final da história, aqui eles adaptaram pra colocar na segunda temporada. E cara, nessa cena, como eu disse, o Pedro Pascal, ele mal fala, mas os seus olhos dizem tudo. Ele está apavorado com a ideia de perder a Ellie, e esse medo transborda de um jeito que inevitavelmente contagia a garota, velho. E é nesse momento que aquele antigo desejo de ser pai volta à tona, agora carregado de um peso ainda maior, né? Cara, quando ele chega pra ela e fala, eu te amo, é um negócio absurdo, gente. É o que eu falei, com poucas palavras, o cara consegue entregar uma atuação absurda, e a Bella Ramsey nesse momento também se saiu bem demais, cara. É o que eu disse.
vezes, quando ela tá acompanhada principalmente do Pascal, ela é muito confortável no papel. Agora, quando ela tem que carregar a série sozinha nas costas, parece que ela não desempenha muito bem. Agora, pega essa cena da Bella Ramsey, mano. Olha esse nível de atuação dela com Pedro Pascal, foi absurdo isso aí. Então essa conexão emocional traz uma profundidade triste, a piada que o Joel fez no início da temporada sobre paternidade, né? E a Ellie até tenta quebrar esse ciclo de erros e decisões egoístas, mas a verdade é que suas ações mais recentes não indicam muita mudança, né? E embora essa discussão diga mais sobre o presente da personagem, é impossível ignorar o quanto isso impacta no sexto episódio. O ritmo desacelera, e essa é talvez a maior crítica do episódio. Parece estranho gastar quase o episódio inteiro com os flashbacks da Ellie justo agora, né? Quando a tensão em torno do que ela se tornou estava no auge. Mas se a gente analisa o material original, nesse caso o game, é algo bem parecido o que aconteceu, né? Esse momento dos flashbacks, né, do museu, acontece durante o período no game que você já passou por muita coisa com a Ellie, com a Dina, um monte de infectado, um monte de bicho em cima de você, e aí vem o momento do teatro, vem o momento da calmaria, sabe? Vem a tranquilidade, que é justamente quando entra os flashbacks de Joel e Ellie lá no museu. Ou seja, é meio que a calmaria antes da tempestade, sabe? E esse daqui, convenhamos, é o famoso episódio de desenvolvimento de personagem, né? Não tem nenhuma outra intuição esse episódio a não ser desenvolver Joel e Ellie. E com apenas mais um episódio na temporada, fica a sensação de que ainda falta muita coisa pra ser resolvida, né? Não é que esse episódio fale no que se propõe, pelo contrário, ele constrói muito bem os protagonistas. Mas talvez ele esteja no lugar errado da temporada, velho. E isso é um assunto importante. Agora, outra coisa interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que comentar desse sexto episódio de The Last of Us. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre The Last of Us e diversas outras séries, então faz tudo isso aí, que é nóis. Nice. Mas de qualquer forma, a Bella Ramsey, como eu disse anteriormente, ela parece mais confortável interpretando uma Ellie mais jovem, cheia de empolgação e brilho nos olhos, bem diferente da versão sombria que a gente vê atualmente, né? E essa diferença fica ainda mais nítida, se vê que ela tá bem confortável no papel quando vem a cena do museu, o flashback, que na minha opinião, e vocês podem discordar, tá? Pra quem jogou, é o meu momento favorito do jogo, cara. Essa conexão que é estabelecida entre Ellie e Joel nessa cena do museu no jogo é um negócio absurdo, e aqui na série, eles transcreveram, basicamente, não é que adaptaram, eles transcreveram, Ctrl+C, Ctrl+V, é a mesma coisa, palavra por palavra, cara. É um momento raro de leveza, né, uma cápsula espacial esquecida, uma gravação antiga e pronto, aí ele faz uma viagem emocionante em órbita e a gente sorri junto. É um respiro bem-vindo numa série tão pesada, né, e por um instante parece que a magia da primeira temporada tinha retornado, mas como sempre, The Last of Us não nos deixa curtir por muito tempo, né, porque quando a gente tá com um pouquinho de sorriso no rosto e uma alegria na cara, aí vem e corta tudo lá pro final da Ellie já entrando no teatro, aí a cena dela com a Nora, enfim, as consequências disso aí vocês vão ver no próximo episódio. Sinto que esse episódio também serviu pra responder algumas perguntas, né? Por exemplo, o Eugene, que era uma ponta solta nessa temporada, né? Porque lá no início da temporada teve aquela conversa da Gale, que é a terapeuta, com o Joel, e aí ela disse que o Joel matou o marido dela, mas a gente não sabia exatamente por que o Joel fez isso, a gente tinha as teorias, que inclusive eu acertei minha teoria, né? De que eu disse lá atrás que o Eugene, ele havia sido infectado e o Joel teve que fazer o trabalho sujo, e realmente foi isso. Mas, cara, o Joey Pantoliano, né, tem seu momento de brilhar com o Eugene, né, que é um cidadão de Jackson com os dias contados por conta de uma mordida. E sua presença traz de volta a dinâmica entre Joel e Ellie da primeira temporada e as memórias de Salt Lake City. Afinal, o Joel, calejado pela vida, vê o Eugene com desconfiança. Já a Ellie, ainda carregando um fio de esperança, quer ajudar o cara. No final, o Joel decide acabar com o sofrimento do Eugene e essa escolha só aumenta a distância entre ele e Ellie. E quando ele mente pra Gale sobre o que aconteceu, a Ellie percebe o quanto o Joel consegue esconder a verdade com facilidade. E é nesse momento que as rachaduras no relacionamento entre Joel e Ellie começam a se aprofundar, cara. A Ellie, ela percebe o seguinte, né? Você mentiu então pra Gale nesse momento, então o que mais você tá mentindo pra mim? Aí ela ligou uma coisa com a outra, sendo que ela já tinha essa certa desconfiança, né? Aquela cena quando eles saem lá do museu e a Ellie olha pros vagalumes na floresta, ela já meio que lembra também do hospital, então essa dúvida sempre pairou na cabeça da Ellie desde que ela tinha os seus 15, 14 anos. Mas agora explodiu tudo, velho. O que o Joel fez pode até não ser errado, mas vai contra os princípios da Ellie. Isso levanta uma dúvida incômoda pra ela, né? Se ele mentiu sobre Eugene, o que mais ele pode ter escondido? E aí vem o grande acerto do Druckmann, que é usar essa mentira como símbolo de algo maior, em vez de simplesmente repetir o que já foi feito no jogo. Ou seja, ao invés da Ellie voltar pro hospital, como aconteceu no game, e pegar aquela fita dos vagalumes e descobrir a verdade, a série nos deu algo muito mais impactante, velho. E esse episódio demonstrou com um certo carinho e afeto os anos que se passaram entre Joel e
e Ellie, que é algo que a gente não vê muito bem no game, né? Então a gente meio que foi acompanhando a adolescência da Ellie, ela crescendo, aí o Joel entrou lá na porta do quarto da Ellie e já pegou ela no flagra com outra garotinha lá, que inclusive essa mesma garota, né, que é a Cat, ela apareceu no início da temporada, né? Quem lembra? Que tava lá na patrulha com Dina, com Ellie, e a Dina até falou, né, no momento lá do episódio, que a Ellie deveria convidar a Cat pro baile que teria lá no bar do Seth. Vocês lembram disso aí? Então, é por conta disso, porque a Ellie realmente teve um passado com a Cat. E a Cat, inclusive, foi quem fez a tatuagem da Ellie, não só na série, como no jogo também. Mas essa cena daí só apareceu no jogo na versão do diretor, se eu não me engano. E no fim das contas, é esse desejo de proteção que molda o cálice envenenado que une os Miller, né? O Joel jovem no começo do episódio, ainda que não seja o homem grisalho que a gente conhece, já mostra o instinto de se sacrificar pelo seu irmão. Ou seja, o episódio começa com o Joel vulnerável, tentando entender por que os pais machucam seus filhos, e termina com ele aceitando que também é falho como o pai foi. E finalmente a gente entendeu por que Joel e Ellie se afastaram. É justamente por conta das mentiras, só que essas mentiras foram encaradas frente a frente nessa cena da varanda, que eu ainda tenho muito pra falar sobre essa cena, cara, ela é extremamente importante. E de alguma forma, The Last of Us conseguiu tornar a morte do Joel ainda mais dolorosa, e ainda por cima nos deu uma esperança tola, né, nos fez imaginar um universo onde Ellie poderia ter perdoado o cara, e talvez ela nunca fosse perdoar, mas o que dói é saber que, cara, ela foi privada dessa chance. E o discurso final do Joel pra Ellie é carregado de emoção, e os roteiristas sabiam exatamente o peso que teria. Agora, tudo depende das escolhas da Ellie no episódio final, né? Será que ela vai repetir os erros do Joel? Será que ela vai deixar a dor consumir tudo? O Joel teve seus momentos horríveis, mas também teve os seus altruístas, e mesmo assim a gente torcia por ele. Com a Ellie, o sentimento é o mesmo. A diferença é que talvez o resto dos personagens não esteja disposto a ignorar o preço dessa jornada. E aí fica aquela pergunta, né, que eu comentei lá no início: será que esse episódio não veio no momento errado, né? Porque a gente tava numa tensão absurda, né, no presente, com Ellie, Jesse, Dina e WF e os Serafitas também, que inclusive já saiu o trailer do 7º episódio, o bicho vai pegar nesse último episódio. Então será que esse episódio realmente veio no momento certo? Será que um pouquinho antes não faria mais sentido? Talvez no 4º ou 3º episódio, logo depois ali que o Joel morre? Enfim, fica questionamento aí pra vocês. Mas fato é que a 3ª temporada promete mais emoções e mais a explorar, né? Mas por agora o 6º episódio deixa claro, né? A 2ª temporada está se despedindo cedo demais, cara. 7 episódios é muito pouco. Pois enquanto seguimos para os dias sombrios, né, que esperam Ellie, Dina, Jesse e Tommy em Seattle, fica a torcida para que a Ellie se agarre àqueles pequenos momentos de alegria com o Joel, porque mesmo com todo o caos, ainda existe algo pelo qual vale a pena lutar. Vale a Dina, vale o Joel, ele queria isso, cara. Mas e aí, o que vocês acharam desse 6º episódio? Foi o favorito de vocês também dessa 2ª temporada? Eu ainda não sei se foi meu favorito, possivelmente foi, mas comentem embaixo as opiniões de vocês que eu vou ler e tentar responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!